Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Sem Crachá, um lugar onde a gente fala sem censura daqueles assuntos que a gente vive no mundo corporativo, mas a gente acaba não falando. E hoje quem está conosco é o Marco Túlio. Marco Túlio, gente, olha só, vou contar um pouquinho dele para vocês. Ele é executivo com mais de 20 anos de atuação no Grupo Algar, onde ele tem construído uma trajetória ascendente que o levou de estagiário ao cargo de Chief Financial Officer, especialista em governança corporativa, finanças estratégicas e transformação empresarial. Ele já liderou programas de eficiência que geraram milhões em EBITDA adicional, implementou metodologias inovadoras como orçamento base zero e value-based management em parceria com consultorias globais. Ele conduziu processos complexos de eficiência e controle orçamentário. Muito trabalho aqui, hein? Reconhecido pelo estilo de liderança estratégica e analítica, o estilo, de liderança estratégica e analítica. Ele desenvolve e inspira equipes de alta performance, promove a integração de áreas e transforma indicadores financeiros em resultados concretos para o negócio. Além da carreira executiva, ele atua como terapeuta sistêmico, aplica os princípios das constelações familiares e organizacionais para ampliar a visão sistêmica de pessoas e empresas. Toda essa vivência, que eu já quero que mostre ele aqui na câmera aberta, já está mostrando, permite que ele conduza trabalhos com equipes e projetos com abordagem mais humana, integradora e orientada a propósito, gerando ambientes de trabalho mais equilibrados e de alta performance. Seja bem-vindo ao Papo Sem Crachá, muito bom receber você aqui, né, Marina? Não, mas muito bom. Gente, eu fico tão feliz, sabe por quê, Zé? Por quê, Marina? Marco Túlio foi meu cliente de coaching pelo menos uns 8 anos atrás, não tem isso? A Marina te enrolou isso tudo. E olha, eu vou falar, gente, é só alegria e orgulho de enxergar o Marco Túlio nos dias atuais. Então, eu acho que a gente escolheu muito bem o nosso debatedor, o nosso convidado para esse programa de hoje, que vai falar sobre gestão de carreira. E uma carreira muito bem gerenciada, por sinal, viu? Seja bem-vindo, Marco Túlio. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Zé Geraldo. Imagina. É uma honra para mim estar com vocês aqui hoje, E você faz parte da minha história, você conhece a minha história, você me orientou muito lá em 2017, 2018, quando eu estava me tornando executivo. Então, foi para mim um momento fundamental para poder fazer uma virada de chave na minha carreira e poder estar com vocês aqui hoje. Muito bem. A gente vai começar então, essa história. Eu queria muito que você contasse esse pedacinho aí, o que fez com que lá atrás, em 2017, você tomasse uma decisão de bancar você mesmo, com seus recursos próprios, um processo de desenvolvimento acelerado no momento em que você vislumbrava essa oportunidade de migrar para uma carreira gerencial. Como é que surge, como é que desperta essa vontade, esse interesse? Porque isso faz parte, é uma das características importantes para quem vai gerir bem a carreira. Até porque o tema é justamente isso, gestão de carreira sem plano. Sem plano. A empresa não tem plano para você, mas você tem que ter um para poder seguir em frente. Conta um pouco da sua história. Marina, muito rapidamente, eu comecei no Grupo Algar em 2003 como estagiário. E de lá para cá, sempre tive líderes que me orientaram a gerir a minha carreira. Eu tive essa grata... sou muito grato por ter tido essas pessoas na minha vida que me orientaram a gerir a minha carreira. Então, desde então, eu escolhi ser protagonista em algumas situações para poder ganhar agenda, ganhar espaço dos maiores decisores que a gente tinha na empresa. Lá em 2017 para 2018, para mim era um momento muito importante por 2 motivos. Primeiro, meu filho nascia, então era para mim um momento importante, eu estava com a idade já avançada. Eu sei que dentro do mundo corporativo, se você não ocupa um espaço de relevância, naquela época era assim pelo menos, você perde o timing, você não vai ter essa oportunidade de novo. Então, parece, só um minutinho, mas parece que esse time está ficando cada vez mais cedo, menor, Isso. E ali eu entendi o seguinte, se eu não virar essa chave agora, eu não vou ter essa oportunidade. E ali era a minha única aposta. E eu, de fato, decidi fazer o trabalho com você de coaching para poder melhorar meus aspectos comportamentais,
né? E poder ganhar a relevância que eu precisava para poder me tornar executivo naquele momento na Algartec, que é onde estou até hoje, né? Foi fundamental para mim, porque ali, de fato, eu comecei a minha caminhada, ali que eu digo assim, eu tive uma ascensão mais rápida e mais importante da minha vida, tanto pessoal como profissional, pelos mesmos dois motivos, né? Pela ascensão da minha carreira e pela criação do meu filho, que para mim foi um assim, ensinamento fantástico como ser humano, né? Que faz toda a diferença para nós. Eu acho muito bacana essa visão desse alinhamento tão perfeito do que acontece na nossa vida pessoal e das oportunidades também da vida profissional, né? E é importante enxergar isso, porque você teve uma transformação nos dois papéis muito relevantes na sua vida e se preparou para isso. Exato. Né? Agora, vamos começar, tá certo? Eu quero assim, sabe, é importante apresentar, vamos apertar, né? esse rapaz um pouquinho. É importante, olha, ele ter contado com o pessoal, entender quem é ele, né? Agora, vamos falar, gente, um pouquinho do que é essa questão do conceito de carreira, que a gente viu ali na década de 70, 80, 90 e até os dias atuais. O que está acontecendo? O que tem de diferente? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Bom, na minha visão, antigamente a gente fazia carreira numa empresa só durante muito tempo. Eu estou no Grupo Algar há 23 anos. Né? Eu entrei em 2003, agora acho que está chegando em 2026, serão 23 anos. E as pessoas me perguntam, você nunca quis se movimentar? E eu respondo, eu sempre me movimentei. Quer dizer, então, o tempo que você está na empresa não pode ser sinônimo de não ter se movimentado, de não ter evoluído. Não, mesmo porque a gente trabalha num negócio que é muito dinâmico e ele exige a cada dia um tipo de competência diferente, tanto técnica como comportamental, né, e que vai te provocando a evoluir junto com ele. Se você consegue acompanhar, obviamente você vai ter oportunidades. Então eu não tenho nenhum problema em dizer que eu estou há 23 anos do Grupo Algar, foi meu primeiro trabalho com carteira assinada. Eu vou ficar lá até o dia que eu fechar minha carreira inteira de carteira assinada. Vai ser meu último trabalho de carteira assinada, vai ser no Grupo Algar. Primeiro e último. Primeiro e último. E a gente ainda tem pessoas que acham que, se você está há mais de 20 anos é porque você está acomodado. Né? É importante a gente falar sobre isso. É porque o acomodar, eu acho que ele vem se a gente está feliz, falando do outro podcast que nós já gravamos, né? Se a gente está bem, se a gente está feliz no lugar que a gente até sente essa vontade de não sair de lá, né? Mas acho que esse é um ponto importante, que é assim, eu posso estar na mesma empresa, mas em movimento. Posso estar numa carreira, mesmo que seja horizontal ou verticalizada, mas tendo essa possibilidade, né? Porque também se for uma empresa que você não quer construir uma carreira, você não quer ficar lá até o seu último trabalho, você quer se movimentar para outra rapidamente, né? Que eu acho que esse é um ponto que a gente está falando, né, Marina? Que é assim, olha, cada um cuida da sua carreira porque a empresa não é responsável. Não é. Mas se ela não cria oportunidade para você querer estar lá, você não fica. Você não fica. Né? E e isso não quer dizer que eu não procurei outros lugares. Eu procurei outros lugares. Só que sempre que eu procurava outro lugar, eu sempre comparava as possibilidades que eu tinha. E eu sempre surgia alguma oportunidade dentro da minha linha de carreira, dentro do próprio Grupo Algar. E eu ficava. Eu fui ficando, até me tornar CFO, entende? E assim, Marina, uma coisa que para mim, eu falo isso para todas as pessoas que trabalham comigo. Se você não está feliz onde você está, troca de chefe. Por que troca de chefe? Porque se sua liderança não te enxerga e te proporciona a possibilidade de crescimento, reconhecimento, troca valor. de chefe. É muito simples. Troca de chefe. Seu chefe não é seu pai, não é sua mãe. Ele não tem que cuidar de você. Ele não é responsável por poder fazer com que você aprenda, se evolua, né, se desenvolva para poder ocupar um cargo novo. Faça por merecer. Se seu chefe não reconhecer, troca de chefe. Ou seja, às vezes dentro da própria empresa. Sim, né? Dentro da própria empresa. Porque às vezes tem muita gente que desiste de um bom trabalho, de uma boa empresa, por conta do chefe. O chefe é um ofensor para a carreira. Né? Olha, eu tenho duas coisas interessantes para poder falar. Dentro da brincadeira que a gente estava fazendo aqui antes, eu tenho 2 caras que marcaram muito a minha vida. Muito mesmo. E pode falar nome? Posso falar com muita tranquilidade. Deve ser uma coisa boa, Marina. Não. Você vai entender. Um deles foi o Marco Aurélio. Uma liderança humanizada, muito forte, de fato olhar para as pessoas, entender a necessidade das pessoas.
Por outro lado, com uma característica completamente diferente, o Carlos Vilarim, que era extremamente focado em resultado e disciplinado, mas que às vezes não olhava tanto para o lado humano. Entende? Com cada um você aprendeu um lado. Vou te falar que no primeiro momento eu fugi da área financeira para poder fugir do Vilarim. Eu saí da área financeira e fiquei na operação durante 4 anos, que inclusive foi onde eu me tornei executivo. Nesse período, eu aprendi a fazer gestão de pessoas de uma forma completamente diferente, porque na área financeira era muito mais técnico. Eu passei a olhar muito para a parte comportamental, porque na operação, uma decisão que você toma, ela gera resultado daqui a 10 minutos. A gente está falando de um call center. Né? E assim, manter o engajamento de tanta gente, porque são inúmeras pessoas dentro de uma sala de call center. Né? E eu tinha uma equipe muito grande. Então eu saí da área financeira com o propósito de entender um pouco mais do negócio. Só que eu saí da liderança do Vilarim, que para mim era uma liderança difícil. Entende? Quando eu fui para o time do Marco Aurélio, ali eu entendi uma liderança humanizada, né? Fiquei durante 4 anos na operação e depois recebi a oportunidade de voltar para a área financeira. Aí eu parei e pensei, falei, e agora? É uma oportunidade que você tem de voltar para a sua linha de carreira original e ter a ascensão mais confortável e ter a ascensão que você espera. Só que você vai ter que lidar com uma pessoa que talvez esse momento é um pouco mais difícil. Vai te desafiar bastante. Vai me desafiar bastante. Eu falei, vou voltar para a área financeira. E voltei. E não existe pessoa melhor na minha carreira, não existe outra pessoa que tenha me ensinado tanto sobre disciplina e execução quanto o Vilarim. Então eu sou grato demais pelo Vilarim, por muita coisa. Muita coisa, porque assim, hoje eu consigo ter um pouco mais dessa liderança humanizada, muito pelo estudo que eu faço, né, da linha sistêmica, isso me ajuda absurdamente, mas eu sei qual parafuso a gente tem que apertar, e isso aprendi com o Vilarim. É importante, fundamental, acho que isso, né? A gente saber também o momento de recuar, mudar, movimentar, que você falou, não é desistir. E se precisar desistir também, eu acho que é importante isso, né? Eu lembro quando eu entrei no mestrado, na UFO, e eu olhei para aquele ambiente, olhei para o que estava sendo ensinado, para aquilo que era importante para mim, que era uma escolha de carreira fazer um mestrado, e eu falei, não é para mim. Não é para mim agora nesta faculdade, né? Talvez em outra, na universidade. Eu acho que desistir não é vergonhoso. E mudar também de lugar, até para você também ampliar sua maturidade, poder voltar para aquele mesmo lugar com uma outra visão, um outro conhecimento, acho que é importante, né? E aí a gente vai lembrar, né, que a gente já falou isso em outros encontros aqui, a importância do autoconhecimento. Porque quando você tem um autoconhecimento expandido, você sabe fazer esse tipo de avaliação. Escolhas, né? E aí você diz, né, não é vergonha nenhuma, eu posso voltar, eu posso escolher, mas autoconhecimento parece que é uma condição essencial para se fazer uma gestão adequada da carreira, não é mesmo? E vamos trocar em miúdos, né, Marina, que a gente tem falado isso muito aqui também, né? Tal do autoconhecimento, o que é? É você saber o que você quer, mas principalmente o que você não quer. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente quer buscar tanto o que eu quero, mas o que a gente não quer, o que causa desconforto, a gente tem mais consciência. E não é só, né, o que causa desconforto, o que causa, às vezes, sofrimento na carreira, né? Tem uma coisa, sabe, Marco Túlio e Zé, que eu acho que a gente pode falar aqui, que é assim, a minha visão. Eu vejo muitos clientes fazendo uma excelente gestão do emprego. São pessoas que, assim, se entregam, vão buscar resultados, são muito eficientes, são pessoas com aquele foco, com aquela responsabilidade, a disciplina na execução, mas extremamente foco no emprego. E eu queria que vocês falassem a diferença de uma pessoa que faz essa gestão do emprego para quem de fato faz gestão da carreira. Como é que você enxerga isso? Qual que é a diferença entre fazer gestão do meu emprego atual e fazer a gestão da carreira? Marina, eu trato o ser humano de uma forma bem complexa. Para mim, ele não é só trabalho. Então, quando a gente faz gestão do emprego, a gente reduz o ser humano apenas a 8 horas diárias. Ao que ele é dentro do trabalho que ele exerce ali. Só que esse trabalho tem que caber na vida dele de várias formas, né? A agenda dele, o estado emocional que aquele trabalho gera para ele, né? Na forma com que ele vai administrar aquele trabalho com a família,
se gera um retorno financeiro satisfatório, entende? Então, assim, eu vejo carreira como várias apostas, são vários potes. Hoje eu trabalho no Grupo Algar, estou numa transição de carreira, que é transparente para todo mundo, entende? E eu aposto, eu faço jornada dupla todo dia. Eu trabalho durante o dia e durante a noite. E tá tudo bem, porque é a minha escolha, entende? Porque quando eu finalizar essa transição de carreira, o meu consultório vai estar cheio. Talvez você possa estar doente, tá? Então, tá tudo bem. Mas olha, e depois a gente vai querer que você conte aqui como é que é Mas isso. deixa eu te contar, Marina, é porque é novo, entendeu? Novo, Deve ter a o quê? pessoa 35 jovem, anos. pessoa 41 jovem. anos, Aí, gente. Dá conta 41 disso anos. Espera tudo. chegar aos 50 e poucos, nós vamos voltar a falar nesse gás todo. Mas, Marco Túlio, depois você vai fazer isso pra gente. Você vai contar essa transição que é de CFO para, tá certo? Essa pessoa que vai estar com o consultório cheio. A gente Tudo quer bem. saber, tá bom? Porque isso é uma visão estratégica. É um plano que você está construindo. Isso mesmo. Tá certo? É É uma um projeto, responsabilidade né? que você chamou para si. E só se conhecendo muito bem para saber, gente, como é que essa pessoa que é um executivo de finanças, né, se torna um constelador sistêmico. Tá certo? Eu tô com muita curiosidade de saber isso, mas volta, tá? Então, fala pra gente, eu quero te ouvir também, viu, Zé? Gestão do emprego bem feita e Tá, eu vou gestão te da contar. carreira. Como que eu vejo, gente? Eu vejo duas coisas independentes, mas que se interrelacionam. Eu vejo o seguinte, vamos lá, minha construção de carreira rapidamente também foi no Grupo Algar, assim como você, trabalhei 22 anos lá. Eu entrei ainda fazendo faculdade e fui me descobrindo no processo. O que antes para mim era coisas do tipo, nossa, eu adoro comunicação, adoro evento, não, eu quero fazer isso. Eu tinha algumas ambições, mas eu não era um estrategista a ponto de falar assim, vou movimentar essa pedra para cá porque isso vai acontecer agora. Não. E se eu fizer isso, vai me levar aquilo. Eu tinha uma concepção que era assim, onde que eu queria estar, com as pessoas que eu queria trabalhar, e eu tinha muita clareza do que eu queria fazer naquele lugar. Então isso me levava a estar com as melhores pessoas, porque isso é importante para a carreira. A empresa não é responsável pela sua carreira, não é. Mas as pessoas que estão lá, elas podem acelerar a sua movimentação na empresa. Elas podem olhar para você com um olhar diferente e ver que uma determinada oportunidade, ao invés de eu buscar no mercado, eu posso te convidar a ocupar aquele lugar. Porque Então, você já demonstrou interesse, porque você já Exatamente. tomou iniciativa. Então eu acho que essa construção a gente consegue fazer muito bem. E a gente está falando de um grupo em que as relações humanas são muito importantes, as afiliações são valorizadas, então isso faz muito sentido. Bom, quando eu penso em emprego, tem um ponto que é assim, e aí eu acho que eu vivi isso também na minha carreira, tá? Tudo bem que eu adoro, amo o que eu faço, mas chega um momento que na empresa que você está, você acaba ficando muito apaixonado pelo emprego que você tem. Onde você emprega sua força, onde você emprega sua inteligência, seu conhecimento, onde você emprega seu tempo. Então, acho que aí é um conceito que é assim, você gosta tanto daquilo e daquele lugar, Que você não enxerga além. além de você não enxergar além, você acredita que a sua vida é aquilo. Você não precisa fazer outra coisa porque aquilo te preenche completamente do ponto de vista de concepção de uma carreira, de um sentido de trabalho. Eu E te faço o que eu ouvindo, gosto, sabe, é no Zé? lugar o que eu gosto. Eu acho que isso é para a grande maioria que vive assim. E aí é que vem o perigo, porque se você não constrói paralelamente o emprego que você tem, onde você está empregando tudo isso, mas aquilo que você também almeja, que aí o Sardella falou isso para mim uma vez, eu lembro, eu ainda era do TH, trabalhava Para junto quem com não você. sabe, gente, o Sardella é um grande profissional, Sim. um psiquiatra Maravilhoso. que já colaborou muito conosco ao longo dos anos. E eu lembro que eu estava justamente nessa jogada, que era uma coisa que eu amava fazer, trabalhar junto com vocês no TH, e tinha oportunidades de eu ir, por exemplo, para trabalhar com conteúdo na NetSite, que tinha acabado de ser comprada. E eu lembro que o Sardella falou assim para mim, Zé, carreira, meu amigo, é para a vida. Hoje você está aqui, mas amanhã você pode estar em outro lugar. Eu tinha 20 e poucos anos, como já dizia o Fábio Júnior. E foi ótimo, então eu entendo Fez sentido para você. Fez sentido. Então eu entendo que se você foca muito no emprego, no trabalho, naquilo que você está fazendo,
O dia que isso é rompido, o seu emprego, o seu contrato é rompido, a gente tem uma dificuldade muito grande de se perceber em outro lugar. E você perde, tem uma oportunidade muito grande, que a gente também já falou em outros programas que a gente teve aqui, principalmente sobre demissão, né? Que é assim, e agora, vou fazer o quê? É porque perde a principal identidade. Agora tem um ponto também que eu sei que, só para complementar, eu sei que é um bate-papo, pode interromper, tá? Ô Marco, fica tranquilo, porque aqui não tem... a gente fala tudo junto, misturado. Mas que é assim, me preocupa uma coisa que é... E eu sei que a gente vive isso, eu acho que eu sou a pessoa talvez mais anarquista de pensamento nesse sentido. Eu acho que a gente vive uma vida muito em função da carreira, do trabalho, daquilo que você vai realizar, que é o trabalho, é a carreira que te dá... É do seu crachá, do seu nome, da sua reputação. Isso me incomoda, sabe? Porque eu tenho certeza que se a gente for para um boteco, embora a gente esteja no Caramel, que é um restaurante maravilhoso que a gente adora, mas se for aqui mesmo, né? Que a gente for beber e falar de alguma coisa, a gente vai falar de coisas muito mais leves, que não seja só o trabalho e não seja essa necessidade de ter uma carreira, que a gente falou também, né, num outro podcast, do sucesso, da projeção, do reconhecimento, da imagem. sabe, do pódio, da imagem. Eu vejo tanta gente feliz que não tem uma carreira maravilhosa, sabe? Mas tem uma vida significativa. Com sentido. Exato. Então, esses são os dois pontos que eu queria pensar para colaborar conosco aqui, tá? Assim, posso tentar só parafrasear aqui, Zé? Claro. Então, quer dizer, gestão do emprego é fazer bem feito o que a gente tem que fazer hoje. Entregar bem feito o que a gente se propõe a fazer como adulto. Satisfeito ou insatisfeito, a gente tem que ir lá e entregar. A carreira é o que você está fazendo adicionalmente para poder dar o próximo passo. E não necessariamente na mesma linha. Que não é só a carreira do trabalho. Isso, não é só na carreira do trabalho. É um projeto de vida. O trabalho está lá dentro. Muito amplo. É um grande guarda-chuva. E o trabalho é só uma dessas perninhas do guarda-chuva. Gostei. Né? Eu vejo muita gente assim... Eu gosto desse exemplo, que para mim ele é o mais... Eu não saberia lidar. Eu já falo isso. Eu não sei lidar se eu ficar um dia... paraplégico ou tetraplégico, ou se eu der um câncer. Se eu der um câncer, eu vou viver como naqueles filmes da Sessão da Tarde. Eu vou sentar, eu vou chorar, eu vou beber um chá, eu vou esperar a morte chegar. Eu não sou essa pessoa que eu vou me reinventar, não vou. Eu vou morrer bonitinho. Com drama, com musiquinha de drama no fim do filme. Ai, que Mas, horror. por exemplo, o Fernando, que participou do Big Brother. Cara lindo, maravilhoso, modelo, atleta, tudo. Gente, ele sofreu um acidente. Precisou ressignificar então, ele a tinha vida. toda uma carreira muito atrelada à estética, à beleza, à imagem. E ele precisou repensar tudo isso. Então, esse é um ponto que eu sempre, quando eu penso assim, gente, é para a vida. É de reinvenção. Né? É de reinvenção. Então, é um projeto de vida. Como é que eu continuo daqui para frente agora, sendo que me gerava uma identidade de trabalho, não é mais aquilo. Só que não precisa ser tão drástico a esse não ponto precisa, para você sim. poder chamar essa responsabilidade para fazer isso no ordinário mesmo. Não precisa ter um extraordinário acontecendo. Não. Né? E nenhum acidente. Nenhum acidente, nada grave. Agora eu quero muito que você conte para a gente, porque a maioria das pessoas deve estar muito curiosas em saber como é que você está indo, né? Como é que apareceu um CFO, um executivo de finanças, que de repente agora, né, tem uma agenda noturna de atendimentos como constelador sistêmico, como terapeuta sistêmico? Eu queria que fosse uma história feliz, mas ela não é. Ainda. Eu vou dizer por quê. Ela vai ser de muita prosperidade. Em 2021, eu tive uma depressão. Por conta de rotina de trabalho. Eu vivia... 21, vamos lembrar, gente, auge da pandemia. Exatamente. Eu vivia para trabalhar. E eu vivia para trabalhar de forma ingrata. Eu não era feliz pelas coisas que eu havia conquistado e eu não estava feliz com o que eu tinha dentro da minha casa. E eu estava trabalhando em home office. Então, para quem acredita em energia, imagina a nuvem preta que estava em cima da minha cabeça, né, atrapalhando ali a vida da minha esposa e do meu filho. E eu procurei ajuda, né? Procurei ajuda para poder para trabalhar essa questão da depressão. E a ajuda que eu recebi foi de um terapeuta sistêmico.
E que fez muito sentido para mim olhar a vida de uma perspectiva diferente. Isso fez, assim, me provocou a olhar a vida de uma perspectiva diferente. A olhar aquilo que eu tinha com gratidão, a olhar a minha história com gratidão. Né? Olhar para mim como ser humano, não como uma máquina que tinha que acordar às 8 da manhã e dormir meia-noite porque tinha que trabalhar e produzir. Entende? Então, e quem me fez essa provocação foi a minha esposa. Quem me tirou do lugar foi a minha esposa. Ei, gente, eu sou muito apaixonada pelas esposas, porque, gente, né, vamos falar a tem que verdade. abrir o olho pro casamento não naufragar, tá? Alguém tem que falar assim, ó, E essa história, não é? essa história que você está contando das esposas é incrível, como vários homens repetem. Essa atenção ao que a esposa propõe, porque isso é sabedoria. Sim. Né? Ninguém te conhece melhor. E só a mulher consegue fazer isso. Tem uma explicação sistêmica. Mas então, eu vou passar por ela. A coisa tá ficando boa. E aí, Marina, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um acompanhamento com um terapeuta sistêmico e eu consegui melhorar muito dessa condição que eu estava. Muito mesmo. Porque eu comecei a colocar limites no que eu vivia. Entende? Eu, de fato, vivia para trabalhar. E ele me ensinou que, cara, o trabalho é só um pedaço da sua vida. E o resto? O que você vai fazer com o resto? Eu preciso começar a olhar para o resto. Mas para olhar para o resto, você tem que ter agenda. Então, comece a colocar limites no tempo que você trabalha para que você tenha espaço para olhar para o resto. Para que era muito outros, maior, né? do que o trabalho. Porque... Mas, muito engraçado, maior. só um parênteses, isso é muito... eu acho que tem dois fatores. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem essa sensação, porque é da nossa cultura, inclusive. Sim. Mas eu acho que é mais da natureza do homem. Mulher não é tanto assim. Eu acho que a mulher ela tem tantos outros interesses para além do trabalho. Ela se conecta com tanta facilidade em outras dimensões da vida, com tamanha importância. Então, para a mulher é muito importante os filhos, a casa, a família de origem, os amigos. E o homem não. Ele, quando embarca na perspectiva da carreira, as fichas ali são todas, né? Vamos dizer, se aposta todos os ovos naquela cesta. Eu não sei se é só do gênero, talvez da energia do Energia masculino e masculina. feminino, Energia. né? Porque Do polo tem masculino. casais que isso é que isso diferente. tá invertido, Que isso né? a É polarização verdade. é invertida. Mas eu queria chegar nisso. Acho que para muita gente, e é da nossa cultura de valorizar o trabalho, e o trabalho como é que enobrece o homem. Ah, você tá doente? Nós já falamos isso. Você vai pegar um terreno pra você capinar, que você sabe isso rapidinho, entendeu? Tá com depressão? Tá inventando moda. E tem um aspecto muito importante que isso não é, falando mal da cultura, da Algado, de qualquer empresa que tem esse tipo de cultura, que inspira a gente a fazer com muito talento e a gente se sente dono daquela empresa, vista a camisa, ser dono, ser associado. Eu acho que isso traz pra gente também essa... Eu vou usar essa palavra, não é pejorativa, mas assim, mas vou usar outra. Traz pra gente essa responsabilidade como um compromisso muito grande, que você não pode falhar nisso. Isso mesmo. E você Né? se mistura com aquilo e emaranha de tal forma que você não se Então, separa. olha, eu Aquilo posso- vira você. Vira você, exato. É aquela Vida, história gente. do Venom com o Isso Homem-Aranha, mesmo. sabe? Te dá Uhum. aquela... Isso mesmo. E assim, eu me via numa responsabilidade muito grande, porque eu era o único provedor da minha casa. Então eu sou a única fonte de renda da minha casa. E era responsabilidade, eu tinha que fazer no matter what. Eu tinha que ir lá e fazer, e bem feito. Falei, cara, mas é assim, e se você morrer hoje? E aí? Como é que todo mundo fica? Vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. E aí, o que eu quero te aconteceu? interromper sempre. Fica à vontade. É ruim a gente ter intimidade, né? Terrível. Como diz o Celso Machado, não confunda intimidade com... intimidade com proximidade. Mas é o seguinte, a pergunta é, se você morrer, não é quem fica, meu amigo. É eu que vou, né? É como é que você vai tendo vivido a sua vida de uma forma tão estreita. Medíocre. Medíocre, Isso. mediana. E aí, diante dessa reflexão, terapia, processo terapêutico sistêmico, você foi vendo o progresso, foi vendo que fazia sentido, começou a reformular sua rotina, mas assim, de ficar nesse processo, né, terapêutico até identificar que aquilo seria uma segunda carreira para você, como é que isso aconteceu? Aconteceu porque isso fez sentido pra mim, me ajudou muito,
E durante eu fiz um primeiro curso que era para autoconhecimento. E nesse curso a gente tinha que fazer exercício com outras pessoas. Aí você foi aplicar. Aí eu vi que eu era muito bom nisso. Conheceu suas Aí eu habilidades. descobri um outro lado que eu tinha abandonado há muito tempo. Na verdade, foi um outro lado que eu tinha abandonado, porque da sensibilidade, que eu tive que aflorar ele de novo, para poder exercitar isso durante as constelações. Olha, gente, então, fica uma dica aqui para vocês. É muito importante a gente se permitir novas experiências, um novo entrar na nossa vida. Porque às vezes é esse novo que vai entrar na nossa vida que vai nos reconectar com uma habilidade, com algo que nem eu mesma sabia que eu era capaz. Então, a importância da gente poder realmente dar espaço para o novo entrar na sua vida. E aí, Marco? Estou gostando demais aí eu dessa conversa. Comecei a fazer o primeiro exercício de constelação. E na minha primeira oportunidade, eu já consegui ajudar muito a pessoa que eu me propus a constelar. Era um valor simbólico, era R$20, que era só um exercício. Eu falei, já que eu estou me propondo a fazer, eu vou fazer bem feito. E ajudou ela a enxergar algumas situações na vida dela que ela não tinha visto. Falei, cara, isso aqui é poderoso. Eu posso começar a usar isso aqui para poder ajudar mais pessoas. E isso pode se tornar o meu trabalho. Porque isso é muito poderoso. Eu posso trabalhar com pessoas individuais, posso trabalhar com grupos, posso trabalhar com treinamentos, posso trabalhar com seminários, com várias coisas. Eu gostei disso. E o que eu fiz? Eu comecei a ajustar a minha agenda. Ou seja, enquanto eu estou no meu trabalho convencional, né, de CLT, eu entrego tudo que eu preciso entregar. Só que eu tenho tempo para parar, para poder começar o meu outro trabalho. Entende? Então é importante fazer a gestão da carreira, Marina, que é abrir esse espaço, que é gerenciar o seu tempo, suas prioridades. Você contando a sua história, é engraçado, né? Você falando isso assim, olha, primeiro eu tive que esperar, não, tá? Primeiro aconteceu de você ter um fato que é assim, chegou no gargalo. Se você não fizesse isso agora, talvez você teria surtado, dado um infarto, morrido mesmo, sucumbido ido para a trinca à de anjinhos depressão. do Nosso Senhor. Mas o que eu vejo é assim, e se essa água tivesse morna, pegando aí a analogia do sapo, e você não percebesse que isso era um momento de você fazer a virada? Que eu acho que tem isso também, Tem. né? Que sorte que alguém te sinalizou, que foi sua esposa. Mas se não, você estava aguentando firme até agora, porque tinha que pagar a conta, não podia O único desanimar. provedor. Então, você está me trazendo que é assim, tem hora que a mudança na carreira, o olhar para a carreira como outras possibilidades, também vai demandar de você passar por um momento de crise. Sim. Mas o legal é não esperar chegar. Sim. Agora sim, das minhas experiências agora como terapeuta, 90% dos homens só se movimentam quando de fato se afundam. É aí que eles se movimentam, porque o homem tem dificuldade de aceitar ajuda. Entende? Mulher procura ajuda com mais facilidade. Então eu tive que me afundar para eu poder buscar ajuda. É que homem acha que ele vai dar conta de sair sozinho. Mas ele foi educado para ser o super-homem, você não podia chorar, você tinha que ter o peitoral largo, tinha que ter um bíceps desenvolvido. Mulher não. Não, a farsa da força. Para o homem é muito difícil pedir ajuda. Dizer, cultural, olha, né? É cultural. Foi educado para. É um grande estigma, um grande preconceito você falar, olha, eu realmente preciso de alguém porque sozinho eu não consigo. Mas tem uma coisa que é fundamental dizer também, gente, que talvez é o ponto mais importante disso aqui tudo. É assim, esse foi o momento em que eu entendi que a empresa não era minha mãe e que a empresa não ia cuidar de mim. Porque no final do dia eu era mais um número que estava produzindo e se esse número parasse de produzir, eu não servia mais para aquilo. E iam substituir. Exato. Porque a vida é assim. E ali, Marina, eu aprendi a me posicionar. Eu aprendi a escolher qual caminho que eu ia seguir. Foi nesse momento. Eu aprendi a colocar limite. Eu aprendi a colocar limite nas relações que eu tinha com meu líder, com a minha equipe, com meus pares, para que as pessoas tivessem, assim, para eu poder me enxergar, para eu poder me entender e me posicionar enquanto pessoa, para todo mundo que estava ali comigo, entende? Eu aceitava tudo, eu carregava o peso de todo mundo. Eu tinha que ser perfeito o tempo inteiro, era assim que eu pensava, entende? A partir do momento que eu entendi que eu não precisava carregar o peso de ninguém,
que eu podia distribuir para todo mundo carregar o peso de cada um, que eu podia falar não pro meu chefe em algum momento, que eu podia me posicionar, eu falei, cara, peraí, agora eu tô vendo outro ser humano. É outra face desse ser humano que agora tem poder para tomar decisão sobre a própria vida. E que tem possibilidades, porque antes você nem enxergava caminhos. Eu não tinha escolhas, eu não via escolhas na minha frente. Gente, então é muito importante a gente olhar para isso, porque ele traz a questão das habilidades que são necessárias para se gerir bem a carreira. Ter esse foco em saber que eu vou, em muitos momentos, precisar dizer não. Eu vou precisar fazer escolhas. Eu vou precisar renegociar os termos, porque senão você não teria feito essa mudança. E é nessa certamente hora... as pessoas estranham, né? Sim. Peraí, mas cadê aquele Marco Túlio? Por que agora você está, né, rebelde? Marco Túlio está colocando as asinhas de fora. As asinhas de fora. E como é que é lidar, né, com o Marco Túlio querendo se reposicionar? Quando a gente se reposiciona, a gente descobre o que a gente quer e o que a gente não quer. Então aí você começa a dizer não para mais pessoas. Essas pessoas vão achar ruim e tá tudo bem. E tá tudo bem. Você pode aceitar o julgamento de todo mundo. Se você tem no seu coração que está fazendo o que é certo para você, aceita o julgamento de todo mundo, que tá tudo certo. É porque é nesse momento que você entende o que é bom para você e o que é bom para os outros. Mas aí e você escolhe a sua vida e banca isso. Você tem que bancar, mas você tem que ter autoestabilidade interna. Sim. Agora, Marina, você fez essa pergunta, que eu vou até colocar aqui, porque agora é uma pergunta capciosa. Não. Eu sempre, pra gente não deixar de passar, que eu sei que nós vamos entrar nesse bloco, eu acho que já pode entrar nesse bloco agora, que é assim. Tudo bem, cada um é responsável por sua carreira, a empresa não é responsável por sua carreira. Mas eu acho meio dicotômico, ela não é responsável pela sua carreira, mas às vezes ela não te dá condições para você, inclusive, dizer não para os coleguinhas que estão colocando carga a mais nos seus ombros. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu vejo é que a empresa pode até não ser responsável, e ela não é mesmo, né? Porque assim, responsabilidade individual, subjetiva é de cada um. Mas ela precisa ter um olhar, e eu acho que a RH pode contribuir muito, que é assim, como é que eu educo as pessoas na empresa para elas entenderem que carreira é individual, mas que a empresa precisa criar oportunidades, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Você está agora se especializando em constelação? Psicologia. Nesse momento, eu estou fazendo especialização em psicologia. Então, quais outras oportunidades você vai olhar para o mesmo lugar onde você está trabalhando, ou alguém vai olhar e falar assim, olha, que legal. E como é que a empresa vai criar condições? Que eu fico pensando muito nessa equação que é assim. Toda empresa quer inovar, melhorar, ser mais competitiva, gerar mais resultado. Então, ela também precisa olhar para aquilo que ela tem dentro e criar oportunidades para que essas pessoas que estão olhando para a carreira delas tenham lugar para ser ocupado. Então, eu vejo, tem diretores que ficam 10 anos no mesmo cargo. Mas não tem para onde ele ir, não tem mobilidade para ele ir. E aí, pessoas que estão se desenvolvendo acabam não ocupando esses lugares. É uma coisa que eu fico pensando, ela não é responsável pela carreira, mas ela precisa criar condições para que quem está lá dentro se desenvolvendo, tenha oportunidade. Só quero fazer mais um ponto. Eu lembro que em algum momento a gente pensou em programa de desenvolvimento de carreira juntos, Marina. Aí não foi só eu e você, fomos eu, você, a Lucilane, a Eneide, citando várias pessoas que nós trabalhamos. Chegava um momento desse programa que era de desenvolvimento, educação, era treinamento, né? As pessoas tinham competência, elas estavam competentes, mas não tinha lugar para ir, então não adiantava nada. A gente criava uma ideia de que elas estavam em ascensão no processo de conhecimento, mas não tinha oportunidade. E aí eu acho que a empresa entra, a gente acaba criando, Marina, uma frustração. Mas aí, vamos lá. Eu concordo que... e assim, eu sou super contra quem fica ainda na expectativa, porque eu preciso de ter um plano de carreira estruturado. Alguém vai desenhar para mim. Pessoas que criticam, por exemplo, o RH que não providencia um plano de carreira. Eu sou super contra. Porque eu acho que você tem que cuidar da sua carreira. A gente cuida da nossa vida. Né? De ser o grande protagonista, sabe? De ter iniciativas, de correr e ir à frente, nunca atrás. Agora, a empresa, por outro lado,
ela tem sim, ela tem responsabilidade de promover essa cultura de desenvolvimento contínuo. Mas ela pode, né, ter alguns programas, algumas iniciativas que vão ajudar, porque não vai ter vaga para todo mundo se movimentar, crescer, ascender verticalmente. Mas você pode ter iniciativas como Job Rotation, você pode ter programas de mentoria reversa, você pode ter programas que incentivam projetos, desafios multidisciplinares e que as pessoas, não necessariamente elas vão ter uma posição hierárquica de liderança, mas elas vão exercer liderança naquele projeto, que vão, né, dar a ela condições de desenvolver aquele repertório, aquela musculatura mais intensamente. Então, existem possibilidades. Não é porque não tenho o cargo que eu não vou estar preparado continuamente. Então, eu acho que a empresa, sim, ela é responsável por ter essas estratégias, tá certo? Mas sem criar uma expectativa de que quando, né, eu passar por tudo isso, eu terei uma garantia. É automático, né? Olha, então agora você está concluindo psicologia, automaticamente, quando você finalizar, o diretor de RH dessa empresa sai e você ocupa o lugar. Não é assim. Não é assim, não é. Mas existe isso, né? E tem também um pouco, acho que talvez, dessa visão distorcida para comparar o serviço público com o privado, né? Porque no público, se você faz uma graduação... Você tem uma progressão. É uma progressão. Que às vezes depende da sua qualificação técnica, de titulação, tá certo? Agora, na empresa, não, gente. Você pode ter realmente todo o preparo, mas não ter, né, ali uma possibilidade efetiva. Porque não vai ter aquela vaga, não vai ter o orçamento. Gente, assim, na minha carreira, o que aconteceu? O ano passado, a Algartec, o Grupo Algar vendeu parte da Algartec para Positivo, né? E nesse processo de venda, o Vilarinho, que era até então meu diretor, ele foi para Positivo. O Vilarinho vai querer fazer um react desse. Eu falei com ele hoje ainda. Abraço, Vila. E aí, o que aconteceu? Só tinha eu para substituir o Vilarinho lá na empresa. Se o Vilarinho não tivesse ido, eu estaria como executivo de controladoria até hoje. Por quê? Agora eu entendi por que ele agradece tanto o Vilarinho. Não, mas por quê? Aí tem umas, tá vendo, Marina, tem algumas outras coisas aí. O que acontece, Marina? Eu não queria sair de Uberlândia. Se eu quisesse me tornar CFO em outra empresa em São Paulo, eu tinha conhecimento, tinha competências e eu teria que me movimentar, né, e você já teria ido. E já teria ido. Só que eu não queria sair de Uberlândia. Entendi. E aí tem a ver com a minha expectativa. Com seu autoconhecimento, com seu projeto de vida. Exato. Assim, não é só aquele momento do meu trabalho, não é só a carreira de emprego, assim, de trabalho. Mas assim, tinha todo um contexto para poder organizar, para poder sair de Uberlândia. Eu não queria. Não era só a sua vida. Não, né? Era só a minha vida. Era do seu filho, da sua então, esposa. assim, eu estava confortável até então em continuar como executivo de controladoria. Só que eu já estava preparado para poder subir de degrau. Então isso tem uma diferença. Eu podia não estar preparado, aí não seria eu. Né? Surgiu a oportunidade, eu fiquei como CFO da empresa. Entendeu? Então assim, me preparei antes, eu tinha clareza que eu não sairia de Uberlândia para poder ocupar esse lugar. Entendeu? O preparo e a oportunidade. Exato. A maioria deseja uma oportunidade, mas não está suficientemente preparado. E ela surge, é onde a pessoa às vezes não leva a vaga, não ascende, e é onde a gente vê um contingente muito grande de pessoas frustradas. Exato. E assim, eu já estava me preparando para sair da empresa, quando foi feita a venda para Positivo. Eu já tinha conversado com o Vilarinho, inclusive. E aí, até então, ele não ia para Positivo, aí teve várias mudanças no meio do caminho. E ele foi. E falou, cara... É sua vez. É sua vez. É sua vez e essa posição para você... é muito importante para sua carreira e para você como pessoa. Eu entendo que agora é a sua oportunidade. Ele veio e falou para mim. Falou, pensa bem. Pensa bem o que você vai fazer. E eu aceitei. Porque de fato era uma baita oportunidade para mim. Eu ia chegar no topo da minha carreira financeira. Entende? Então quer dizer, eu cheguei onde eu queria. Onde eu gostaria lá atrás, quando eu comecei a minha carreira no Grupo Algar. E eu tenho certeza que essa sua movimentação também movimentou abaixo. Movimentou também. Alguém subiu também, além de você. Subiu.
E eu, assim, subiu outras pessoas que estavam preparadas, inclusive, entende? E eu tive a oportunidade de liderar um nível de gestão que eu até então não estava acostumado. Que é outro estilo de gestão. Você liderar executivos é outro esquema. É outro pipeline. É outro negócio ali, entendeu? E eu tive a grata oportunidade de trabalhar com algumas outras pessoas que me ensinaram muito mais do que eu ensinei a eles. Dentro dessa posição como CFO. Pelo simples fato de facilitar o trabalho deles. Ô Marina, que eu acho que isso que ele está trazendo já abre um bloco para a gente falar de habilidades e competências, né? Eu acho que isso a gente precisava, né, enfatizar bastante, porque quem faz, vamos falar, uma boa gestão da sua carreira, tem que tipo de comportamento? Sim. Qual habilidade? A pessoa que faz isso com naturalidade, com fluência, de forma intencional, ela faz porque ela tem o quê? É necessário que essa pessoa seja competente em quê? Começa, puxa a fila. Até porque você está no Marina, centro da discussão. Marina, uma coisa que eu aprendi que funcionou para mim foi assim, gerar resultado dentro daquilo que você se propõe a fazer. E eu tenho uma gestão de resultados forte em tudo que eu faço. Eu preciso, todas as vezes que me proponho a fazer algo, eu crio ali as minhas métricas para poder enxergar se existem resultados sendo gerados, entendeu? Então é a minha forma de entregar esse meu trabalho, de entender se o meu trabalho está sendo bem feito. Então essa é uma competência que eu tenho, não sei nem dar nome para isso, entendeu? Outra coisa... Mas eu acho que é uma indicação clara, uma sinalização se você está evoluindo e se tem indicadores, parâmetros quantitativos. Que mensuram isso, exato, que possam mensurar isso, entendeu? Outra coisa, eu sou inquieto. Tá, inquieto em que sentido? Curioso, busca curso, formação. Tem uma coisa assim, só para adiantar, gente, eu tenho uma preguiça da mentalidade da pessoa que espera que todos os cursos de formação a empresa há de pagar para você. E eu quero falar aqui para cada um, sabe assim? Você quer gerir bem a sua carreira? Tira o escorpião. Qual é o percentual da sua renda anual que você está disposto a investir na sua formação? Você banca algum curso para você a cada ano? Porque tem gente que é verdade, tem um escorpião no bolso, tudo é barato, mas falou que é para pagar um curso, é caro. E hoje em dia, né, assim, não precisa da gente pagar algo caro, porque o que mais tem é curso, né? Agora, tem um outro ponto que a internet está cheia, inteligência artificial, você quer saber o que todos os estoicos pensaram sobre estoicismo, você joga lá, ela vai te contar. Uma bela aula. Por exemplo, este canal já está te dando uma aula sobre carreira, gestão de carreira sem plano. Então, hoje é muito mais simples da gente adquirir conhecimento. Não a prática, mas o conhecimento sim, né? Então, acho que esse é um ponto. A gente não entra no banco de reserva, você sempre pode entrar jogando, né? Metodologias ágeis que o povo... Nossa, eu preciso ler um livro que tem 400 folhas. Cara, tem muito videozinho curto que você aprende, né? Então, acho que tem isso, tem que ter uma boa vontade. A gente dedica tanto tempo para ver uma série nova no streaming, mas quanto do seu tempo... Tantas horas nas redes sociais. Sabe? Então, quanto de tempo? Que eu acho que é isso, foco, atenção, disciplina, a inquietude que você está trazendo. E além da inquietude, o que você acha que fez e faz muita diferença para você? Eu saber onde eu quero chegar. E trabalhar para poder... entender as nuances de onde eu quero chegar, do que aquela posição vai me exigir para eu começar a trabalhar hoje. Olha, gente, tá aí uma ótima provocação para você, tá bem? Que é, você sabe aonde você quer chegar? Porque essa pergunta que vale 1 milhão. Marina, me lembra Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela pergunta, né, e o gato responde para ela, mas para onde você quer ir? E ela fala, bom, ele fala, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar leva a lugar nenhum. Isso. Qualquer lugar serve, né? Então, acho que esse é um ponto. Eu acho que essa é uma provocação muito pertinente e nem sempre a gente está com disposição para fazer essa pergunta para a gente mesmo, porque ela dá trabalho. Porque não é só a sinalização de onde eu quero chegar, mas o que é necessário e eu preciso fazer para chegar lá. Porque ao sinalizar onde eu quero chegar,
é mais ou menos assim, steps, né, degraus que eu vou precisar me movimentar. E nem sempre são fáceis, são degraus que às vezes eu tenho que eliminar algum tipo de barreira, algum obstáculo difícil. Então eu acho que são perguntas que muitas pessoas, na verdade, desistem até mesmo de se fazer. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar, né? Eu gosto também do como eu quero chegar lá. Por isso que eu brinquei com você aquela hora, exaurido, morto. Eu sei. Cheguei, tô estrupiado. Cheguei, mas agora eu tô com burnout. Mas eu acho que o como também a gente precisa pensar. Sabe por quê? Porque às vezes também você quer chegar num lugar que vai te demandar uma transformação tão grande, tão dolorosa, que talvez o retorno que você vai ter disso tudo, e não só financeiro, mas também a gratificação emocional, ela vai ser muito pequena para o esforço que você vai ter que fazer para fazer uma mudança de carreira muito grande, né? E tem um outro ponto que eu queria comentar, que é assim, a sensação que eu tenho, não sei se isso tem pesquisa, mas todo mundo fala, que os 40 anos traz pra gente, parece que esse peso de pensar sobre isso, né? São a teoria dos setênios. Então, olha, eu lembro que quando eu fiz 41 anos, eu cheguei no banheiro para escovar os dentes do trabalho, eu olhei pro espelho e falei assim, mas quantos anos eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço? É uma fase de você refletir. Porque traz pra gente uma percepção que é assim, é da finitude mesmo. Mas quanto tempo eu tenho pela frente? Uhum. Hoje eu tenho muito menos tempo de vida pela frente do que o que eu já vivi. E eu vou querer passar esse tempo de qualidade de que forma? Zé, eu até entendo o que você está dizendo, mas eu vou te fazer uma outra provocação que é assim. Quando você consegue alinhar o seu propósito, o que eu quero dizer com isso? Quando você alinha o seu racional com o seu coração, o trajeto não é pesado. Então você fala assim, cara, você trabalha em 2 turnos? Trabalho. Um deles é um pouco mais pesado, mas o outro é muito leve, porque eu amo fazer aquilo. Mas você não vai querer ficar em 2 turnos sempre. Não, eu sei que é temporário. Eu estou administrando para ser temporário. Não eu dá tenho um plano para sempre. ser temporário. Entende? Mas eu achei algo que enche o meu coração e que para mim fica leve. Entendeu? Eu sei que eu vou precisar estudar muito, que eu vou precisar aprender muito, vou precisar me exercitar muito, me colocar ali na prova de fogo, mas para mim é bom. Eu gosto de fazer isso e é temporário, entende? Mas é porque está alinhado ao meu propósito de vida. É o caminho que eu escolhi para a minha vida, entende? Então, eu até entendo como que eu vou chegar lá. Vou chegar um pouco cansado, mas eu vou chegar realizado também. Mas você entende que é temporário. É temporário. Aí é o cansaço bom. É o cansaço onde eu estou fazendo, mas eu entendi que está muito alinhado com a minha missão, né? Agora, tem outras questões que eu acho que também é muito valioso a gente abordar. Eu fico pensando, gente, na minha carreira, o que fez muito sentido para mim, para eu poder avançar, para eu poder evoluir, foi o quanto eu prestei atenção nos feedbacks que eu recebi. E eu quero dizer que nem sempre eu percebo as pessoas receptivas para receber feedback. E se você não recebe bem feedback, às vezes você deixa de ouvir ali alguma coisa que muitas vezes é uma questão que é desconfortável, você não queria ouvir aquilo sobre você, aquilo no primeiro momento te irrita, faz você se sentir incomodado. Faz você querer bater na pessoa. Faz você falar assim, gente, eu nem me vejo nisso. Às vezes você até reage de forma bem refratária àquele feedback, mas eu acho que ter humildade para receber e processar bem feedback, transformando aquele feedback numa mudança comportamental, é uma habilidade que a gente precisa ter para fazer gestão da nossa vida, não é só da carreira, é gestão da nossa evolução. E eu tenho percebido que as pessoas estão com essa musculatura mais encurtada, de receber feedback, de saber extrair valor daquela crítica, porque às vezes é uma crítica até mal dada pela forma, pelo teor, pelo despreparo de quem te dá um feedback. Mas ainda assim, quem está te falando alguma coisa, de alguma forma, está preocupado com a sua carreira, com a sua performance,
com a sua forma de lidar. Uhum. Então, no mínimo, a gente tem que escutar e processar aquilo. Faz sentido isso para vocês? Para mim faz muito sentido. Principalmente quando vem de alguém que gera o resultado que eu espero fazer um dia. Uhum. De alguém que você admira. Exatamente. Né? Que você fala, gente, essa pessoa não é qualquer um. Eu Exatamente. preciso prestar atenção nisso. Exatamente. E assim, Marina, o cara não precisa ter um título, não. Uhum. Pode ser alguém que pode ser o cara lá daqui. Que Mais vai simples. Mais simples. Na hierarquia. Exatamente. Mas ele entrega. Se ele entregar e se ele for excepcional no que faz, eu vou escutar com muita atenção o que ele tem para me dizer. Porque ele tem algo para me ensinar. Entendeu? E aí quando você fala sobre a dificuldade que as pessoas têm para receber o feedback, aí assim, a gente está trabalhando com um monte de gente imatura. Existem muitas pessoas imaturas nas organizações que elas não conseguem ter uma postura adulta para poder receber uma crítica e usar isso de forma construtiva. A pessoa resolve dar birra a partir da crítica que ela recebe. Então assim, e tem muito a ver com a parte sistêmica. Você vai enxergar que toda a história da pessoa foi feita a partir do momento que ela precisava ser perfeita. Quando ela é questionada, ela, cadê minha perfeição? Ela vai dar birra. Entende? Isso para mim fica cada vez mais claro tendo o conhecimento que eu tenho hoje. Porque as pessoas de fato não estão abertas, não conseguem estar abertas. Agora, te digo um pouco mais. As pessoas que estão disponíveis para receber, elas têm um crescimento mais rápido. Quando a pessoa recebe a orientação e aceita a orientação, ela ganha atalhos. Pega Os essa atalhos dica. são fundamentais. Feedback são atalhos para você crescer mais na sua carreira. Aproveita. São atalhos. E eu, assim, acredito muito nisso. Muito mesmo. E olha, já recebi feedbacks... Tortos. E eu vou te falar, eu não sou talvez a melhor pessoa para receber feedback, principalmente de quem eu não vejo resultado. Eu não consigo. Você desacredita. Não, você vai ver uma cara de paisagem, você vai olhar para mim e falar assim, eu não estou escutando nada que está acontecendo ali. Porque eu tenho dificuldade agora das pessoas que geram resultados, das pessoas que eu entendo que são importantes para aquilo, eu vou escutar. Que são inspiradoras. E você me ensinou uma coisa. Ó. Lá em 2017, 18. Ih, Marina, muito tempo. Que foi assim. Ele lembra ainda, então ensinei mesmo. Que foi assim. Se você está buscando a competência, busca um feedback de quem é excelente naquela competência. É verdade. Ganha a agenda daquela pessoa e mostra para ela o que você faz e busca a orientação dessa pessoa. Porque ele está num papel de mentor já. Exato. Ele é especialista. Exato. Ele é o suprassumo. E assim eu fiz com muita gente. Com muita gente. E deu muito certo. E deu muito certo. Essa é uma eu recebi os ferramenta atalhos. infalível. Sim. Quer ficar bom? Você tem que andar com quem é bom. Fica junto dos bons. E assim, na posição de liderança, é fundamental que você seja transparente. Então a pessoa que está indo bem merece saber que vai bem, merece saber que ela tem potencial, merece ser direcionada. A pessoa que também não está indo bem, ela também merece saber. Porque ela tem ali a oportunidade de seguir um outro caminho, de se desenvolver mais, de procurar um pouco mais, para que ela consiga avançar também. Agora é incrível como ainda tem tanto líder com a mentalidade de que eu não vou reconhecer, eu não vou fazer um elogio, porque se eu elogiar, se eu reconhecer, logo, logo essa pessoa vai me pedir uma promoção. Mas, Marina, aí entra justamente nisso que a gente falou do feedback. A gente fala tanto de desenvolvimento de liderança, a gente fala tanto de empresas humanizadas, de liderança humanizada, de comunicação não violenta, e parece que o tempo inteiro quem recebe o feedback tem que estar muito aberto, inclusive, para receber um soco no estômago, absorver com capacidade resiliente e entender que mesmo o cara dando um feedback torto ou a gente recebendo um feedback torto, é a gente que tem que se ajustar naquilo ali. E eu entendo o seguinte, olha, se essas pessoas... E aí tudo bem, porque a gente até falou isso em outro momento. Mesmo pessoas simples conseguem te dar um retorno ou te apontar um ponto sem serem violentas, sem serem ácidas agressivas demais. Né? Então, sem deixarem você assim, com um sistema de identidade rebaixado. Exato, porque se nós estamos falando de um nível de pessoas, de líderes que já têm um nível de desenvolvimento e maturidade evoluída, precisa perceber no outro como que o outro gosta de ser acessado, como que isso, sistemicamente, toca nessa pessoa ou não. Né? Esse eu acho que é um cuidado que eu sempre falo, olha,
a gente pode falar o que a gente quiser, Elegância, mas adequa, sintoniza a forma. Elegância e assertividade, né? É uma combinação. E feedback em cima de fato, que é o que você falou, olha, é fato, é resultado, é número, é dado, aconteceu. Eu lembro quando a gente conduzia avaliação de performance coletiva, e eu ouvia pessoas falarem assim, olha, não era para mim, mas hipoteticamente que eram de outras áreas. Marina, olha, isso é ótimo, mas eu queria que você fosse mais nas festinhas de aniversário. Você não vai. Quando você vai, você fica no seu cantinho. Ah, mas poxa, a Marina, no caso... Sabe o que é, Zé? Mas peraí, ela é mais retraída, é na dela, não tá conectado. E aí a pessoa ficava super exposta. Então eu acho que esse é um ponto que é assim, tem que ter tato. E você me fez lembrar uma coisa, que talvez seja uma habilidade também para gerir bem a carreira, que é a sua capacidade de construir relações, o famoso networking. Porque quem dá esse feedback está dizendo assim, olha, essa cultura é uma cultura em que relações interpessoais é muito importante. Se você não vai na festinha, no happy hour, a gente te enxerga como antissocial. Exatamente. Certo? E te rotula. Isso, te rotula. E talvez seja um aviso explícito de que aqui a sua carreira pode ser, na verdade, né, prejudicado o seu crescimento, uma vez que você fica com essa marca de antissocial. Sim. Tá certo? Eu queria jogar essa pimenta, porque até a gente vai finalizar, mas isso, assim... a gente vai finalizar. E aí? O networking, a capacidade de construir relações, é importante na gestão da carreira? Eu já vou matar essa para você, mas você complementa, tá? É importantíssimo, o que não significa puxar saco, o que não significa abaixar o ombro e aceitar tudo. Mas vivemos num país... Somos latinos. Que é extremamente afiliativo. As empresas vivem um recorte daquilo que é o contexto social e histórico da gente. Então, óbvio que no Brasil ou em países latinos, isso vai ser muito importante. Talvez nos Estados Unidos, onde a cultura, e na Europa, ela é um pouco mais fria nesse sentido, isso não seja tão importante, mas aqui é. Aqui você tem que conviver bem com o seu vizinho, com o seu morador do lado, com o dono da vendinha, se você esqueceu o cartão, ele precisa te fiar, porque você não levou o cartão naquela hora. Então, sim, relacionamento é importante. Para a vida. É para a vida. Nós somos seres sociais, né? A gente nasceu e a gente só consegue viver no coletivo. A gente gera muito mais negócio com acesso às pessoas certas do que mostrando que você sabe alguma coisa. Olha... É só ter acesso. Isso é verdade. Mas é verdade, é só ter acesso. Se você tem acessos, isso te gera negócio. Agora, eu não gosto do relacionamento utilitarista. Nada que é utilitarista eu gosto. Então, tipo assim... Eu sei. Eu só vou ligar hoje pra Marina porque eu tô precisando de uma dica, eu tô precisando de uma indicação, tô precisando que ela me coloque na boa, não sei aonde. E eu te digo, em alguns processos de mentoria de carreira que eu faço, eu vejo isso claramente. Você não tem esse repertório, você não se preocupou ao longo da sua vida em ter conexões, em ter acesso às pessoas certas, e na hora que você precisa, pessoa tem que fazer, mas ela se sente artificial, porque não é dela, ela não tem aquela musculatura, tá super fraca. Então ela diz, como que eu chamo alguém para tomar um café? Como é que eu ligo? Certo? Mas eu não sou uma pessoa interesseira. Não. Você deveria ser interessado. Interessado em manter conexões, até porque conexões favorecem você em todos os sentidos. Troca de conhecimento, informações, né? Modelos que você não conhece. Então, eu sempre vejo isso com muito bons olhos. Mas aquele que não teve a preocupação em construir bem as suas relações, vai ter muita dificuldade na hora que precisar. E volta no que a gente falou para fechar, né? Que assim, olha... Gestão de carreira é para a vida. Então, se você quer ter uma vida, no sentido de uma vida como uma carreira de vida legal, bacana, memorável, gostosa, leve, realizada, você só faz se tiver contato, relacionamento, não tem jeito, né? Você não vive sozinho no iglu. Não. Marco Túlio, nós estamos chegando ao final e eu vou te pedir, sabe assim, deixa aquela dica valiosa para quem está nos assistindo, se você pudesse dizer assim, eu vou escolher uma dica, 2 dicas para você refletir sobre a gestão da sua carreira.
Vamos lá. Marina, a primeira pergunta é assim que a gente tem que se fazer. É aqui mesmo que eu gostaria de estar? É aqui que eu consigo entregar o melhor de mim? E isso é para a vida. Muito boa pergunta. Isso é para a vida, isso é para relacionamento, isso é para família, isso é para trabalho, isso é para tudo. É aqui mesmo que eu consigo entregar o que eu tenho de melhor? Segundo ponto, se conheça a ponto de saber quem são as pessoas que fazem sentido você se relacionar e as pessoas que não fazem sentido você se relacionar. Para você colocar limites nas relações e você aproveitar o melhor delas e não o pior delas, que são os relacionamentos tóxicos. Uau, muito bem. Marco Túlio, eu quero te falar que foi um prazer ter você aqui conosco no Papo Sem Crachá, que hoje discutiu gestão da carreira sem um plano de carreira. Pelo menos aquele plano de carreira que muitas vezes esperamos que a empresa nos desse. O plano é seu, você é o grande protagonista. Zé, fecha pra gente? Fecho demais. Marco Túlio, obrigado, viu? Muito bom ouvir sua história. Saber que você tem, de fato, né, Marina, uma vivência de transcender, de mudar de carreira, de fazer uma transição. Isso é muito bom. Não ficou só no discurso. Então, teve um caso real. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço muito. Obrigado mesmo. Marina, obrigado você também por estar conosco no Papo Sem Crachá. Que delícia. Para vocês que ficaram conosco até agora, muito obrigado. Siga a gente, compartilhe esse vídeo. A gente quer que mais experiências como essa sejam compartilhadas com mais pessoas. E vocês que acompanham o Papo Sem Crachá podem ajudar a gente nisso, tá bom? Comenta também nos nossos vídeos, né, Marina? A gente quer ler comentário. Comenta no Instagram, comenta no YouTube, compartilha o máximo que você puder. E um agradecimento para a gente fechar. Agradecimento ao Caramel, ao Luiz Gustavo. Luiz, super obrigado por disponibilizar para a gente esse espaço maravilhoso, aconchegante, bonito, né, com pratos maravilhosos. Eu e a Marina almoçamos aqui. Foi. Já fizemos nosso aquecimento aqui. E foi muito bom. Super obrigado. Para quem não conhece o Caramel aqui em Uberlândia, vale a pena conhecer. E é isso. Obrigado, gente. Até o próximo Papo Sem Crachá. Até o próximo.